Irmãos e irmãs, este texto do Evangelho que nós acabamos de escutar, deve ser colocado no contexto da missão. Aqui foi logo depois que Jesus enviou os 12 em missão para aqueles lugares onde ele deveria ir, né, revestiu de autoridade, e eles vieram também contentes, e também relataram que também foram, às vezes, desprezados e tal. Então nesse contexto da missão, conversando com eles sobre isso, e agora coloca esse cuidado, esse zelo com a missão, né? Então Jesus diz, olha, né, não tenhais medo dos homens. Então ele começa a perceber, porque na missão que Deus nos envia, a nossa fidelidade a Deus, esse avanço da missão, ele vai gerar muitas vezes conflitos, perseguições, né? E isso vai acontecer. No entanto, o que o Senhor Jesus diz? Não tenhas medo disso. Não pare a missão por causa disso. Porque esse contexto da perseguição, ele tem que ter um olhar, ele tem que ter uma meta. A nossa missão tem que ter um olhar. Qual é o olhar que nós temos que ter? Aqui no Salmo fica muito claro isso. Ele diz assim, olha, eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois o meu zelo e o meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasador. Então, isso que é o centro, deve ser, a preocupação nossa é essa, é esse fogo abrasador, esse zelo por Deus, por amor, por aquilo que Ele nos confiou na sua missão, isso que tem que estar nos preocupando, né? E não o medo que nos paralisa, né? A gente ficar, às vezes, a pessoa perder a alma e perder a missão porque quer salvar isso, não quer renunciar àquilo, né? Deixar-se seduzir pelas coisas do mundo, e aos poucos ir deixando os valores verdadeiros do Evangelho sendo destruídos na nossa vida, né? Enfim, para agradar a um, para agradar ao outro. E é isso que Jesus vai dizendo. O que vai acontecendo? Você tem que ter cuidado daquele que quer destruir a sua alma. E às vezes ele vem com uma voz muito mansa e sedutora, para realmente destruir, te desviar daquilo que Deus te deseja, te desviar da vida eterna. Jesus fala, né, aquele que não entra pela porta, né, é ladrão e assaltante. O mercenário vem para matar, roubar e destruir. E é isso que o demônio quer fazer. E ele usa das atividades, situações, para justamente nos desviar dessa atenção. E sabe também das nossas fraquezas, então muitas vezes tenta nos paralisar pelo medo, pelas ameaças, né? Agora, o que vai vencer? A grande vitória é a nossa fé. Ela é que vai, a nossa fé em Jesus, alimentada e cultivada e vivida, ela que é esse grande escudo contra os dardos inflamados do inimigo. Assim que lá na armadura, né, do cristão, né, a nossa fé vai ser aquela que vai parar isso. A nossa fé em Jesus, nossa confiança nele. É claro que precisamos alimentá-la com a oração, com a confissão, com a adoração, com a palavra, com a vivência, mas, no entanto, com a comunidade. Mas a nossa preocupação, diz Jesus, não é guardar para nós aquilo que Ele nos deu, mas, pelo contrário, é levar aquilo que Ele nos pediu aonde Ele deseja que chegue. E essa deve ser a nossa única preocupação. Cumprir em tudo a vontade de Deus. Não nós queremos preservar isso, preservar aquilo, mas a preocupação em fazer aquilo que Deus nos pede. Esse é esse zelo que me consome, que me devora, como diz o salmista. Ele acaba perdendo tudo, como São Paulo falou, eu perdi tudo para estar com Jesus. Tudo aquilo que eu considerava importante, agora para mim é como, ele disse até uma palavra forte, né? É como um esterco para mim.
Então, é esse foco que o missionário tem que ter, o evangelizador tem que ter, o cristão tem que ter. O fogo abrasador que arde no nosso coração. O fogo do Espírito Santo que nos consome, que nos impulsiona. Que faz com que, de fato, a gente vá aonde deve ir. Não ter medo, né, de testemunhar, de anunciar, de fazer a nossa parte na missão que o Senhor nos pede. Seja no nosso estado de vida, no nosso trabalho. Né? Porque o cristão ele precisa ser um fermento na massa. Ele precisa ser um sal, né, da terra. Ele precisa ser luz no mundo. A luz ilumina na escuridão. O sal vai salgar. Onde não está salgado, se o sal não salgar, o que ele serve? Então, se o cristão não evangeliza, não testemunha, está rompendo com o próprio ser. Então, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da vasilha. Ninguém constrói uma casa em cima de uma montanha para que ela fique escondida. Não, é para que ela seja vista. Então Jesus diz, olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens e vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Esse é o desejo de Jesus. Isso que Ele quer. Né? Então, a nossa omissão faz com que o mal cresça. O nosso medo paralisante vai fazer com que o demônio comece a atuar em áreas. Né? Ele vai, um espaço que a gente vai deixando, ele vai atuando. Né? Ele vai destruindo, entrando, aonde a gente não entrar. Então, nesse tempo que nós vivemos, mais do que nunca. Então, porque não vamos confundir, irmãos. Estamos vivendo, claro, esse tempo de pandemia, com todos os cuidados que temos que ter, ok. Façamos isso. Mas não seja tímido na sua fé. Não seja ousado na evangelização. Não fique também, não bote, né, agora vamos entender bem, né? Não bote a máscara na sua boca, né? No sentido de, agora, impedir, né? A máscara física, né? A máscara espiritual, né? Aquilo que vai impedindo que você vai ficando acabrunhado, tímido, cada vez vai entrando mais para trás, mais para trás, mais para trás, e mais tímido. Deus não nos deu um espírito de timidez. Então, vamos pensar nisso. Mais do que nunca, Jesus, nesse tempo, está nos convidando a sermos ousados nos limites que temos. Mas que sejamos ousados na nossa evangelização, no nosso testemunho de vida, na nossa casa, onde nós podemos estar, dentro daquilo que é previsto, que é possível, dentro desse controle que nós temos hoje. Mas com certeza, né, não podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Então vamos, as pessoas, elas estão sedentas, e você também está. As pessoas estão sedentas de Deus. As pessoas estão sedentas da palavra. As pessoas estão sedentas dos sacramentos. As pessoas estão sedentas da Eucaristia. As pessoas estão sedentas de ouvir Deus, de estar com Ele. Então, e isso é conosco. Isso é o nosso testemunho. É a nossa vida, aquilo que nós podemos fazer. Então, que essa palavra também mexa no nosso coração. E vamos fazer uma revisão profunda e que a gente possa, quem sabe, se lançar mais, né? Se preocupar realmente em fazer aquilo que Deus está nos pedindo a fazer. E confiar, né? Confiar acima de tudo naquele que pode nos salvar, que é Jesus. Porque não adianta nada a gente ganhar o mundo, né? Como diz Jesus, e perder a nossa alma. Então pedimos a Deus esse grande derramamento do Espírito Santo no nosso coração, como um grande fogo abrasador, como se fosse esse perene Pentecostes no nosso coração, para que a gente nunca deixe, a gente nunca se acomode, né? Nunca se crie, que Deus peça isso na sua vida, sempre, que Deus vá quebrando as suas zonas de conforto, que Deus vá te mexendo, que vá te mostrando para onde Ele quer que você vá.
Peça isso na sua oração. Se você não sabe o que eu vou fazer, comece a rezar. Faça a oração de Nossa Senhora: Senhor, eis-me aqui, faça isso em mim segundo a tua palavra. Me mostra o que eu estou à tua disposição, Senhor. O que eu devo fazer que eu não estou fazendo? Me mostra. E vamos perceber que com certeza, em breve virá a resposta de Deus, a inspiração virá, o sinal virá daquilo que você deve e pode fazer. Então não vamos nos calar, não vamos nos fechar, mas pelo contrário, vamos anunciar, como diz a palavra, em cima dos telhados, para que a palavra de Deus possa chegar, a graça, o testemunho de fé possa chegar aonde ainda não chegou. Que Deus nos fortaleça nessa missão que nos dá a cada um de nós. Façamos um breve momento de silêncio, cada um de nós agora acolhendo no nosso coração esta palavra, que ela possa encontrar morada no nosso coração.